Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Gonçalves e vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso. Meu orientador é o professor Arthur Zavadski e o título do meu trabalho é Árvores hiperbólicas para visualização de diagramas de classes UML. Então, a estruturação do diagrama de classe é uma ação que requer atenção do programador. O diagrama de classe integra um conglomerado de diagramas estruturais, mais conhecido como UML. O UML trata-se de um conjunto de diagramas que foi elaborado com o fim de tornar mais fácil tanto o planejamento quanto o desenvolvimento do software. No que tange à utilização dessas árvores para visualização de diagramas de classes de porte grande, será apresentado sua usabilidade, seus pontos positivos e negativos dessa técnica, com base nos resultados obtidos. Então, o maior problema se encontra nos diagramas de porte grande, que possuem um nível de complexidade maior por conta do alto número de classes e relacionamentos, e até mesmo o tamanho do campo de visualização, aumentando assim o nível de esforço do profissional que irá utilizar esse diagrama, né? Meu trabalho tem como objetivo geral discutir sobre a viabilidade dessa utilização de árvore para visualização de diagramas de classes UML e como objetivo específico descrever os elementos que constituem os diagramas de classes e analisar o uso de árvores hiperbólicas, assim como destacar os pontos negativos e positivos. Diagramas de classe. Segundo Lima, um diagrama de classe é a forma de representação estática voltada especialmente para a área de programação, com o foco de descrever a estrutura de um sistema orientado a objetos, apresentando as classes que o constituem juntamente com seus principais elementos. Então, a aplicação da árvore consiste basicamente na representação gráfica de todo um conglomerado de informações, que se encontram dispostas no interior de uma estrutura da árvore, na qual os nós correspondem aos dados existentes nesse conjunto. No caso, nossos nós serão as classes. Com o uso dessa técnica, se tem a possibilidade de solução da dificuldade como as de visão, foco mais contexto. Então, segue um exemplo aí do Hyperbolic Browse. Conforme o entendimento de Lamping, a árvore ela pode ser capaz de exibir até 10 vezes mais nós do que uma estrutura em lista identada, que pode ser encontrada também em navegadores como o da empresa Microsoft, que é esse navegador de arquivo. A eficácia da árvore pode demonstrar uma maior representação nas estruturas hierárquicas, e dessa forma não prejudica a compreensão do contexto durante a navegação e também reduz o tempo de busca dos nós. Então aqui temos uma transição animada, que é gerada pelo clique do mouse, ou seja, quando você dá um clique em algum dos nós, ela automaticamente vai realizar essa transição automática. Então ela vai mostrar para você quais são os relacionamentos que ela tem. O que não é relacionado a ela, ela vai deixar um pouco de lado entre aspas, e vai focar somente no nó que você clicou. Mais para frente a gente vai poder ver isso em tempo real com o que eu desenvolvi. Metodologia. A fim de atingir os objetivos traçados, foi definida a utilização de revisão bibliográfica para se aprofundar ainda mais sobre determinado assunto. Então, a gente vai apresentar o diagrama grande e um outro pequeno, seguindo a abordagem convencional. Vamos mostrar também o desenvolvimento de um arquivo JSON, que é feito para a construção da nossa árvore. E vamos apresentar também uma discussão sobre os pontos positivos e negativos dessa técnica. Então aqui a gente tem o nosso diagrama grande, eu vou mostrar ele para vocês aqui no Astra. Então um diagrama bem grande, tem mais de 90 classes da última vez que eu contei. Então vamos pegar aqui um exemplo da classe cliente. Então primeiramente você precisa dar um zoom para você conseguir ver. Então vamos pegar esse relacionamento aqui. Então a gente tem que clicar, tem que seguir para onde esse relacionamento vai. Olha quanto tempo demora até chegar no outro lado da classe. Então imagina o programador fazer isso classe por classe. Olha outros exemplos aqui, Então de diagramas que tem relacionamento com outro pacote dificulta ainda mais pelo tamanho, pelo tempo que isso vai levar. Então o diagrama não é feito para isso. O diagrama é feito para facilitar. Então esse aqui no caso ele está dificultando o programador.
Voltando para os slides aqui, ó. Então, podemos comparar com o modelo convencional de porte pequeno. Então, é perceptível a diferença de complexidade e entendimento desse diagrama, onde que não é adequada a utilização da técnica em árvore, visto que o modelo convencional atende perfeitamente. Então, partindo para a parte de desenvolvimento, foi desenvolvida a árvore com o auxílio de um projeto open source, disponibilizado no GitHub. O projeto é desenvolvido em JavaScript, tem como foco demonstrar a transição dessa árvore de acordo com o clique do mouse, que atende perfeitamente o nosso objetivo. Então, falando um pouco sobre a estruturação do JSON, a árvore é construída pelo algoritmo a partir da leitura do arquivo JSON. Então, os nós eles são feitos por meio de um objeto, que seria essa tag name, e as ramificações, ou seja, os relacionamentos, são feitos através da tag children, que é uma lista de objetos, o que torna simples a sua implementação, não é difícil fazer. Então, como resultado final, a gente tem essa árvore à esquerda, e à direita ali a gente tem a transição dela. Vou mostrar ela aqui para vocês em tempo real. Então vou selecionar meu arquivo JSON. Então essa é a nossa árvore hiperbólica. Vou mostrar aqui para vocês, ó, eu vou colocar mais um nó, só para vocês verem como que funciona. Então ó, vou puxar mais um nó aqui, vou criar um objeto. Então, name. Vou chamar de TCC. Salvar. Tá, então pode ver, ó, que a tag um objeto tag name, ela vai criar um outro nó. Vamos criar uma lista aqui dentro agora. Children. Uma lista, né? Vamos criar um objeto. Também name. TCC1. Vamos criar um outro para ter duas ramificações. Name. TCC2. Salvou. Atualizar ela aqui. Então, é assim que ela é criada. Criamos TCC, TCC2, TCC1. Vamos... segundo o LAMP, com um clique de mouse em um nó qualquer da estrutura, que acarreta na realocação deste nó ao centro da circunferência e redisposição dos demais ao seu redor. Então, com um clique de mouse. No nosso caso, a ferramenta utiliza 2 cliques no mouse. Então, eu vou dar 2 cliques aqui na cliente. Então, ela vai fazer a transição automática que é feita pelo algoritmo e vai focar somente nos seus relacionamentos, deixando um pouco de lado as demais classes. Vou fazer novamente aqui na empresa. Então, ela vai aparecendo quem está próximo e deixa de lado um pouco as demais. E outros pontos citados com arraste de mouse, na qual a realocação dos nós é feita automaticamente. Então, com arraste do mouse também é possível fazer. Vamos vir aqui para a classe venda formando. Também é possível realizar o arraste. Pontos positivos do uso da técnica. Não importa a quantidade de classes do diagrama, pode ser quantas classes quiser, a visualização será sempre facilitada por conta do algoritmo. Diminuição do nível de complexidade para entendimento do diagrama. Então, a facilidade para implementação e construção da árvore, que é vista um arquivo JSON, não é difícil de se implementar. E o tempo de implementação comparado com o modelo convencional, que seria no Asta, né? Se desenvolver um arquivo JSON é muito mais rápido do que se desenvolver um diagrama no Asta. E uma possível melhoria que encontramos foi incluir uma barra de pesquisa.
Então, o algoritmo realizaria a transição até essa classe que a gente informou, diminuindo o esforço do profissional para a localização da mesma. Ou seja, o algoritmo ia pegar aquela classe que a gente informou e geraria a transição automática até o nó que ela está. Então, a gente não precisaria abrir nó por nó ou arrastar nó por nó. Não seria necessário, seria um avanço um diferencial, né? Então, os pontos negativos. Então, a dificuldade para visualizar o nome das classes, quando o nó possui muitos relacionamentos, a gente conseguiu ver ali. Só que, porém, na maioria das vezes, a transição automática gerada pelo clique soluciona este problema. Então, não é possível distinguir qual pacote pertence à classe. Então, uma solução seria pintar os nós de acordo com o pacote e disponibilizar uma legenda ali do lado, né? Então, não é possível distinguir qual relacionamento possui a classe. Então, uma solução requer manutenção no código. E não é possível visualização dos atributos e métodos. Então, uma solução seria disponibilizar um modal para listar esses componentes e atualizar sempre que alterada a seleção da classe, não interferindo no principal foco, que é a visualização. Então, concluindo nosso trabalho, a utilização dessa técnica, conseguimos ver a facilidade que o modelo traz para a estruturação do software, e cabe dizer que os recursos são trazidos por meio das tecnologias cada vez mais diferenciadas e inovadoras, têm sem dúvida se destacado positivamente. E se compreende que a sua elaboração procura detalhar melhor a utilização dessas árvores para visualização de diagramas. Com isso, foi possível constatar que, se aplicadas as melhorias sugeridas, a utilização dessa técnica é de fato proveitosa para tal. Nossas referências. Obrigado a todos que acompanhou até aqui. Tenham um ótimo final de semana.